Oi e bem-vindos a mais um vídeo do De Repente Austrália. Se você não me conhece ainda e caiu aqui por acaso, eu sou a Inês e criei esse canal recentemente para falar tudo sobre a Austrália. Como é viver e viajar por aqui com muitas dicas importantes e informações válidas para você que também pensa em fazer uma experiência aqui. Hoje o assunto é sério. Vamos falar sobre coronavírus e como a Austrália está se comportando no combate a essa pandemia. O primeiro caso confirmado de coronavírus na Austrália foi em janeiro de 2020 e desde então até o dia de hoje, que é 4 de fevereiro de 2021, são 28.829 casos confirmados, com 909 mortes. E, gente, esse é um número muito importante de perdas, mas que, se comparado a outros países do mundo, é relativamente baixo. E por que, até agora, claro, a Austrália se destacou no combate ao contágio do coronavírus? O que foi feito de diferente? Como essa estratégia funcionou e está funcionando tão bem por aqui? Antes de tudo, eu quero deixar claro que a situação ainda é muito imprevisível e ela pode mudar a qualquer momento e em qualquer lugar, para melhor ou para pior. E além disso, aqui na Austrália, cada estado foi e é responsável pelas próprias leis relacionadas ao combate ao Covid-19. E embora eu passe dados atuais sobre a Austrália, eu vou focar muito mais no meu estado, o oeste da Austrália. No último domingo, dia 31 de janeiro, nós acordamos num dia lindo e ensolarado, eu estava de folga, nós pegamos o carro e fomos explorar alguns bairros da cidade. Quando foi mais ou menos 1 da tarde, eu recebi uma mensagem da minha manager dizendo que nós estávamos em lockdown geral. Gente, depois de 10 meses sem absolutamente nenhum caso de coronavírus por contágio na sociedade, na noite de sábado foi registrado um caso positivo. Um rapaz de 20 anos que estava trabalhando em um dos hotéis responsáveis pela quarentena foi contaminado e o nosso ministro imediatamente declarou lockdown geral em toda a região para a investigação do caso. E desde então já foi organizado um mapeamento completo com a lista de todos os lugares onde esse rapaz esteve. E todas as pessoas que também estiveram nesses mesmos lugares já foram encorajadas e chamadas para fazerem os testes. Antes de ontem, por exemplo, foram feitos mais de 12 mil testes. Ontem, mais de 7 mil testes. E todos, por enquanto, deram negativo. Amanhã o nosso ministro vai fazer um outro pronunciamento oficial depois de decidir se o lockdown vai ou não continuar aqui na nossa região. E tudo isso está acontecendo depois de um único caso. Então eu quero conversar um pouco melhor sobre isso com vocês e entender como a Austrália até então teve tanto sucesso no combate ao vírus. Oi, eu estou editando esse vídeo hoje, dia 8 de fevereiro, mas antes de liberar ele para vocês, eu queria dar um pequeno update sobre como está a situação aqui em Perth. Assim como anunciado inicialmente pelo nosso primeiro-ministro, o lockdown durou 5 dias e depois disso, Mark McGowan determinou ainda algumas restrições até o dia 14, como o uso obrigatório de máscaras, o distanciamento social e o número limitado de pessoas no mesmo ambiente. Até agora, todos os testes feitos nas pessoas que tiveram contato direto e indireto com o rapaz do hotel foram negativos. Mas a razão pela qual o nosso ministro precisa esperar 14 dias para encerrar todas as restrições é porque, como vocês sabem, o período de incubação do novo coronavírus pode variar de 2 a 14 dias depois da exposição. Então, nós continuamos esperando, dia após dia, um pouco apreensivos, mas com esperança de que todos os testes deem negativo e de que isso sirva de lição, de que abaixar a guarda não é uma opção. Vocês sabem que a Austrália é uma ilha, certo? Não é como na Europa, por exemplo, onde vários países fazem fronteiras entre si.
E esse fator, juntamente com outras medidas práticas, com certeza contribuíram para esse sucesso. A Austrália optou por fechar as fronteiras de maneira rápida e rigorosa desde o início, um passo que muitos outros países não fizeram. As autoridades e profissionais da saúde, juntamente com o governo, se mobilizaram e trabalharam em sintonia desde o início para identificar e isolar o surto. Todos os estados, em um certo momento, fecharam as suas fronteiras domésticas e limitaram a saída e entrada entre si. E claro, a mesma coisa no país. Na prática, nós conseguimos meio que viver a nossa rotina normalmente, principalmente aqui no oeste da Austrália. Mas de certa forma, nós fomos e somos meio que prisioneiros, se é que eu posso dizer assim. Porque para sair e reentrar na Austrália, você precisa ser ou residente permanente, cidadão australiano, precisa ter um motivo válido, autorização do governo e estiver disposto a fazer a quarentena quando voltar. Você precisa ter também dinheiro, tempo e paciência. Funciona mais ou menos assim. Aqui na Austrália, a quarentena para quem chega de fora é obrigatória, dura no mínimo 14 dias e precisa ser feita em um dos hotéis estipulados pelo governo, você não tem escolha. Nesse período, as pessoas precisam fazer os testes assim que chegam e depois de 12 dias de confinamento. Se você se recusar a fazer o teste ou, claro, testar positivo, vai ter que prolongar a quarentena. O custo dessa hospedagem é de mais ou menos $3.000 e é a própria pessoa que arca com essas despesas, sem contar o custo da alimentação que está fora desses $3.000 e também é responsabilidade da própria pessoa. Para uma pessoa assim como eu, de classe média, é praticamente impossível cogitar a possibilidade de ir para o Brasil nesse momento. Além de todos os custos da quarentena que eu acabei de mencionar, você precisa considerar a passagem aérea, que já normalmente custa muito caro, em torno aos $2.000. Eu não ouso imaginar quanto estaria custando nesse momento. E o tempo, para valer a pena uma viagem para o Brasil, porque é tão longe e tão caro, você precisa considerar 2 dias só de viagem, pelo menos uns 20 dias para ficar com a sua família e agora, além de tudo isso, no mínimo 2 semanas a mais de quarentena. Pelo menos no início, os australianos puderam ver os seus políticos trabalhando juntos para evitar o pior. E aqui o governo decidiu ouvir com muito respeito desde o início a opinião dos especialistas na área da saúde, diferente do governo Trump, por exemplo, que criticou os conselhos dos expertos na área da saúde nos Estados Unidos. É complicado e eu entendo muito bem que nem todos os países puderam contar com a ajuda dos seus governos e superar as fases dessa pandemia. Aqui as medidas foram duras e, embora as pesquisas mostrem um grande apoio às decisões do governo, também existiram muitas críticas e muitos protestos, pois inúmeras pequenas empresas também tiveram que fechar as suas portas, várias pessoas perderam seus empregos e a Austrália entrou na sua primeira recessão em 29 anos. Então, sim, a Austrália também está enfrentando consequências dessa pandemia e muitas pessoas tiveram que mudar as próprias vidas. Mas o que importa realmente foi quantos casos e mortes conseguiram ser evitados. O governo disponibilizou muitos testes e muitas informações e assistências à população, com suporte financeiro e psicológico para quem perdeu seus empregos ou foi afetado de alguma forma com as consequências do Covid, como quem perdeu um pouco da carga horária, por exemplo. Além disso, pequenas empresas e cidadãos australianos ou permanentes tiveram ajuda no congelamento das suas contas, digamos assim, como contas, dívidas com banco, parcelas ou despesas mensais como luz, água e aluguéis. O mais legal é que aqui o governo disponibilizou essa ajuda, mas foi muito rigoroso no critério para decidir quem merecia e quem não merecia. Eu apliquei para um desses benefícios e fui aprovada porque eu consegui demonstrar que em um determinado período as minhas horas foram reduzidas a mais de 30% do horário normal.
e a cada semana eu tinha que preencher um formulário e apresentar a minha folha de pagamento. Então aqui não existe esse negócio de se aproveitar dos benefícios do governo, por exemplo. Eu tenho plena consciência da sorte que eu tenho de morar aqui na Austrália, considerando tudo que o mundo está vivendo nesse momento. Aqui eu também vi medo, também vi desespero, principalmente com os amigos que tinham os vistos temporários, não sabiam o que ia acontecer, ou com a crise econômica, mas eu vi essas mesmas pessoas se reerguendo, mesmo a passos lentos, com a própria ajuda da comunidade e do governo. Então aqui na prática, no dia a dia, as coisas foram se ajeitando. E o fato de não termos tido muitos casos me trouxe uma sensação de segurança, sabe? Mas é uma sensação falsa de segurança, porque na verdade tudo é muito incerto e tudo pode mudar a qualquer momento. Como eu falei semana passada, aqui na minha cidade nós estávamos vivendo normalmente e agora nós estamos em lockdown. Então, tudo isso é muito maior do que todos nós. E eu vejo o que está acontecendo no mundo. A minha família mora fora, os meus amigos moram fora, eu me preocupo com eles. Então, embora eu tenha muita esperança e eu seja uma pessoa bem positiva em relação a tudo isso, eu lamento demais por todas as perdas que a gente teve agora no ano de 2020. Comparado com outros países, a Austrália demorou para aprovar uma vacina. No Reino Unido e nos Estados Unidos, a vacina Pfizer-BioNTech recebeu aprovações de emergência, ou seja, os testes de estágio 3 ainda não tinham sido concluídos, mas a demanda era muito grande para poder esperar mais tempo. O epidemiologista da Universidade do Sul da Austrália, professor Adrian Esterman, disse que é incomum aprovar uma vacina em caráter emergencial, mas porque países como Reino Unido e Estados Unidos estavam em uma situação terrível com o Covid-19, eles não poderiam esperar mais e isso foi o certo a se fazer. Mas considerando os números de casos na Austrália, foi possível esperar para obter os resultados completos do estudo antes de aprovar alguma vacina. E recentemente o governo australiano concluiu acordos para o fornecimento da vacina com 4 empresas diferentes. A previsão para começarem a vacinação aqui na Austrália é agora para metade de fevereiro, e o governo prevê que quase toda a população seja vacinada em até outubro desse ano. Mas os primeiros a receberem a vacina serão com certeza os profissionais na área da saúde, as pessoas que estão trabalhando nos hotéis em que estão fazendo a quarentena e os idosos. E tudo isso sem nenhum custo adicional para a gente. E sim, os estudantes com vistos temporários também estão incluídos nessa lista e serão vacinados de graça. Embora os especialistas envolvidos afirmem que a vacina é segura, as especulações em relação a essa segurança são recorrentes. Assim como tudo na vida, né, gente? Os questionamentos são válidos e vai de cada um se informar e decidir o que fazer. Aqui, por enquanto, eles dizem que a vacinação vai ser opcional, mas para nós que moramos aqui e quisermos viajar internacionalmente, a vacina vai ser provavelmente obrigatória. A Qantas, que é uma das companhias aéreas da Austrália, já declarou que para voar com a companhia, só quem apresentar o certificado de vacinação contra o Covid. Bom, a intenção desse vídeo não é falar sobre a segurança da vacina em si e nem falar sobre quem é contra ou a favor. Isso vai ficar a critério de cada um de vocês. A intenção do vídeo era fazer esse pequeno reassunto sobre como a Austrália viveu e está vivendo nessa pandemia. Para quem tem simplesmente curiosidade ou para quem estava de malas prontas para vir fazer uma experiência aqui no país, já que a vacinação está diretamente relacionada com a abertura das fronteiras e sobre a possibilidade de viajar de novo. Obviamente, não há nenhum plano oficial para a abertura das fronteiras. Eles falaram que, na melhor das hipóteses, as fronteiras poderiam ser abertas agora em julho de 2021,
mas o ministro da Saúde já declarou que não vê possibilidade real de voltarmos a viajar em todo o ano de 2021, o que nos deixou muito apreensivos. Mas na verdade é que toda essa situação é muito imprevisível e pode mudar a qualquer momento. Vamos ter esperança e fazer a nossa parte. E se você estava se organizando para vir para a Austrália, não desanime, continue pesquisando, juntando dinheiro e aprendendo inglês, porque a verdade é que grande parte da economia do país se dá através da educação com estudantes internacionais e com o turismo. E a Austrália tem grande interesse em reabrir as fronteiras, desde que seja seguro para todos.